Salve galera! Hoje estou trazendo uma obra que eu gosto muito. Essa obra maravilhosa possui um protagonista que é um vilão insano que não perdoa nem mesmo a sua mestra. E eu gostaria muito de continuar trazendo vídeos até alcançar os capítulos atuais. E então toda vez que tiver capítulos novos eu irei trazer para vocês. Mas para que isso possa acontecer eu gostaria de pedir humildemente a ajuda de vocês com um like e um comentário. Para que assim essa plataforma entenda que vocês estão gostando. Mas agora chega de enrolação, apreciem o conteúdo. Na Terra Proibida Uivante que fica localizada no continente celestial, o terrível demônio Shu acabou sendo cercado por vários cultivadores poderosos. Um cultivador careca então grita dizendo que o demônio Shu passou a sua vida toda eliminando pessoas e fazendo maldades, e questiona se ele não pensou que chegaria o dia em que ele seria eliminado. Já uma cultivadora diz que ele enganou e usou a sua irmã, e que por isso ela cometeu o oposto de viver. Então para vingar a sua irmã a cultivadora fala que irá cortar o demônio Shu em pedaços, e por fim um velho diz que depois de persegui-lo por 3 anos, finalmente o Shu ficou sem saída, e que ele irá vingar os seus discípulos que o demônio eliminou. Em seguida uma pessoa chama pelo velho demônio Shu, e essa pessoa é uma mulher deslumbrante chamada Kimengedi, e ela é simplesmente a mestra do pico céu nascente da terra Taizu. Depois de chamar a atenção do Shu, a Kimengedi questiona se ele está arrependido por ter chegado a esse ponto, mas o demônio Shu dá uma risada e pergunta por que ele estaria arrependido, pois ele passou a sua vida toda lutando e cultivando, e que ele é superior se comparado com aqueles que estão no mesmo domínio que o seu. Entretanto, Shu diz que ele só se arrepende pela forma que o tempo é impiedoso, pois se ele tivesse mais 1000 anos para se fortalecer, ninguém naquele mundo ousaria ir contra ele. Mas então depois dele dizer isso a Kimengedi começa a preparar um ataque com a sua espada, e fala que já que o Shu não tem arrependimentos, não era para ele culpar ela por ser impiedosa. A mestra então lança a sua espada em direção ao demônio Shu e todos decidem atacá-lo juntos para conseguir eliminá-lo. Entretanto Shu, que ainda estava confiante, faz alguns movimentos rápidos com a mão e começa a ativar alguma técnica. Ao ver ele fazer isso, todos os cultivadores dizem que eles não podem deixar o demônio conseguir terminar o que ele está tentando fazer, e então todos eles ativam uma técnica chamada Dharma Celestial. E o Shu se vê cercado por enormes figuras humanoides que foram formadas pelo poder dos cultivadores. Todos eles então atacam juntos e o demônio Shu é arremessado para longe. Porém, enquanto é arremessado, Shu sorri e grita que o imperador lamentou não ter se tornado imortal, mas que ele nunca irá lamentar por nada. Em seguida o demônio Shu se ajoelha e usa uma poderosa técnica de autodestruição, e a sua espada foi a única coisa que sobrou dele. Após o ocorrido, a cultivadora que perdeu a irmã retoricamente questiona se o velho demônio Shu se sacrificou, e o velho cultivador fala que isso é uma pena, porque se ele tivesse ido para a Grande Muralha eliminar bestas selvagens, ele teria se tornado um grande general da raça humana. Em seguida a narrativa explica que na Terra Sagrada Taizu tem 18 picos, e entre eles os mestres dos picos Céu Próspero, Céu Nascente e Céu Espada são os mais fortes, pois todos os seus mestres estão no domínio santo superior. Já os mestres dos picos restantes estão apenas no domínio santo inferior. Mas então depois de tudo isso um mês se passou, e bem no pico céu nascente na mansão do discípulo herdeiro, o velho demônio Shu volta à vida reencarnando no corpo do discípulo da santa, que convenientemente possui o mesmo nome do protagonista. Ele então explica que antes de renascer naquele mundo ele era um estudante universitário, e que para renascer novamente ele já havia pensado em milhares de métodos, e também que a sua morte recente acabou sendo de caso pensado. Em seguida o Shu sorri e questiona se os seus inimigos realmente acharam que ele perderia a vida tão facilmente, e depois de notar que está na Terra Santa Taizu, o protagonista diz que ele parece estar destinado a ficar nesse lugar, só que de repente o seu sistema avisa que ele detectou que o usuário foi revivido, e depois de informar que as suas funções mudaram, o sistema pede por favor para que o protagonista escolha uma das duas funções disponíveis. A primeira função é chamada de vilão do destino. Ela diz que enquanto o protagonista fizer o mal ele irá ganhar recompensas do sistema. Já a segunda é chamada de vilão bem treinado. E ela diz que como o Shu já morreu uma vez e sabe de todos os sofrimentos, se ela for escolhida ele deverá se esconder e cultivar em sigilo, para que ele possa ficar mais forte e consequentemente voltar a fazer o mal. Ao saber disso, Shu pondera que em sua vida passada ele teve muitos incômodos por ter escolhido a opção de vilão do destino, e então decide que nessa nova reencarnação ele vai escolher ter uma vida diferente.
Em seguida, enquanto sorri, ele pensa que ficará mais forte em segredo para que depois ele possa destruir o mundo, e após pensar que seria muito bom se ele se tornasse o discípulo sagrado, o Xuxiu avisa o sistema que ele quer a opção de vilão bem treinado. Então, depois de ter essa função carregada, o protagonista pede ao sistema para abrir a sua janela de status, pois ele quer saber sobre o corpo que ele possui agora. Ao ver suas informações, o protagonista descobre que ele tem má sorte e qualificações normais, e que sua força é um pouco maior que a de uma galinha. Ele também descobre que o domínio do seu novo corpo foi destruído. E como a sua alma é muito forte, ele acabou pegando esse corpo à força. Todos os seus métodos de cultivo foram apagados. Em seguida, depois do Xuxiu questionar o que o antigo dono do corpo fez para ficar assim, ele descobre que 10 dias atrás o dono original do seu novo corpo teve um duelo contra um discípulo do Pico Céu Espada, e que o motivo dessa batalha foi por ciúmes de uma mulher. E o resultado desse duelo é que, além dele ter sido derrotado com apenas um golpe, ele ainda teve o seu cultivo destruído. Ao saber disso, Xuxiu fala que o antigo dono do corpo era um homem ridículo, pois ele acabou apanhando igual a um figurante por conta de ciúmes de mulher. O protagonista então fala que agora que esse corpo será dele, os antigos inimigos do dono original também serão, e que ele irá cultivar até o seu corpo se tornar invencível. Entretanto, uma hora depois ele nota que esse corpo é muito inútil, pois ele possui uma lesão grave e não tem nenhum cultivo, mas o vilão sorri dizendo que isso não importa porque ele tem outros métodos para cultivar. A cena então muda para outro local do Pico Céu Nascente, onde alguns figurantes estavam comentando sobre fazer 3 dias que a mestra voltou depois de ter derrotado o velho demônio Shu. Em seguida, um deles fala que o demônio Shu se dizia ser invencível contra aqueles que estavam no mesmo domínio que ele, mas só que ele não teve chance contra os 10 santos superiores. Após o cultivador falar isso, descobrimos que o protagonista estava ouvindo essa conversa, e irritado com as coisas que eles disseram, em pensamentos o Xuxiu chama todos eles de figurantes de merda, e pensa que eles nem imaginam que, além de não morrer, ele ainda se tornou o discípulo da Terra Sagrada. Depois de pensar isso, o protagonista tosse no punho para eles perceberem que ele está ali, e então os figurantes imediatamente cumprimentam o Xuxiu e perguntam se ele já se recuperou de seus ferimentos. O protagonista apenas responde que não era tão grave e então vai embora cantarolando, mas assim que ele se afasta, um figurante fala que o protagonista parece ter o mesmo nome do velho demônio Shu, e então outro figurante questiona se por acaso eles têm alguma ligação. Entretanto, o outro cultivador diz que se fosse isso, o Xuxiu deveria ter pelo menos a metade do talento de cultivo do demônio, só que ele teve seu cultivo destruído por uma briguinha por mulher. Após essa conversa, a cena muda para o protagonista chegando na mansão da Kimengedi, e ele então grita dizendo que o discípulo dela tem um assunto para conversar. Em seguida, depois de deixar o Xuxiu entrar na mansão, a mestra Kimengedi fala que já faz 10 dias que ele lutou e foi ferido, e questiona se ele precisa da ajuda da sua mestra para continuar o seu caminho no cultivo. Após esse questionamento, o protagonista se ajoelha e pede por favor de uma forma que pareceu aceitar o que ela havia dito. Entretanto, a sua mestra, com desdém, fala que o cultivo dele é baixo, e mesmo assim ele se atreveu a lutar contra alguém mais forte por causa de uma mulher. A Kimengedi então diz que o Xuxiu mereceu ter seu cultivo destruído, e manda ele sair porque ela não pode ajudá-lo. Entretanto, o protagonista grita perguntando se ela sabe o porquê do cultivo dele ser baixo, e questiona como ele poderia se tornar mais forte sem os recursos para cultivar. O Xuxiu continua e diz que todos os recursos foram entregues para os seus outros irmãos de cultivo, e novamente questiona como ele ficará mais forte se não recebe nada. Após isso, a Kimengedi com raiva fala que isso é muita ousadia, pois ele sempre foi um tolo que nunca se esforçou em cultivar, e agora está dizendo que a sua mestra foi injusta por não entregar nada para ele. Mas então o vilão sorri e acusa sua mestra de não ter entregado recursos para ele, somente por conta dele ter o mesmo nome do velho demônio Shu. E o protagonista também fala que por conta disso ela sempre teve nojo dele, mas após essas acusações que obviamente são falsas, a Kimengedi estreita os olhos, e em seguida voa até o protagonista para dizer que ela nunca teve nojo dele, e então manda o Xuxiu sair e esperar, porque ela vai encontrar um tesouro entre o céu e a terra que possa curar ele. Entretanto, o vilão recusa essa proposta dizendo que ela pode ajudá-lo naquele instante, e depois da Kimengedi questionar como poderia fazer isso, o Xuxiu responde que ouviu dizer que a mestra possui o corpo da fragrância celestial, então se eles fizerem cultivo duplo ele não só irá se recuperar, mas também terá um grande aumento no seu cultivo. Entretanto, essa situação foi tão repentina para Kimengedi, que ela fica sem expressão e questiona o que ele está dizendo.
Então, para reforçar o seu pedido, Xuxiu beija a mão da sua mestra, que fica corada, e em seguida o protagonista casualmente diz que está pedindo para ela fazer cultivo duplo com ele. Entretanto, a mestra envergonhada chama o Xuxiu de discípulo infiel e pergunta se ele está querendo ir de arrasta para cima, e depois de questionar como ele se atreve a humilhar a sua mestra, a Kimengdi furiosa começa a preparar uma técnica de espada, dizendo que ela irá garantir que seus membros sejam cortados e que ele será expulso da seita. Porém, o protagonista usa uma técnica e o golpe que a sua mestra estava preparando é cancelado no mesmo instante. Depois de ter a sua espada desfeita, Kimengdi cai em sua cama questionando o que está acontecendo. E então ela se pergunta o porquê de não estar conseguindo usar o seu cultivo de santo superior. Em seguida, o Xuxiu se aproxima dela com uma certa malícia no olhar, prometendo que ele será carinhoso. E por conta disso, a Kimengdi fica realmente preocupada e pergunta o que ele pensa que está fazendo com a sua mestra. Então o protagonista manda a Kimengdi relaxar, pois ela está ajudando o seu discípulo a aprender a seguir o caminho correto do Dão. Em seguida, Kimengdi chama o protagonista de discípulo infiel e questiona o que ele fez com ela. Mas também em pensamentos, a Kimengdi diz que é como se ela fosse uma pessoa comum. Entretanto, Xuxiu não responde à pergunta de sua mestra, mas pensa que o que ele fez foi selar o cultivo dela, pois antes de morrer ele colocou no corpo da Kimengdi o selo Sansara da reencarnação celestial. E esse selo, que na verdade são dois, é um artefato de classe divina que ele ganhou do sistema por fazer maldades. Com ele, o protagonista pode colocar um selo de servo em uma cultivadora, e assim que ele ativar o seu selo de mestre, essa cultivadora terá todo o seu cultivo selado. O protagonista então pondera que qualquer cultivadora que estiver abaixo do domínio Grande Imperador não terá escolha a não ser aceitar fazer tudo o que ele mandar. Em seguida, o Xuxiu surpreso fala para sua mestra que mesmo tendo tantos anos ela continua muito linda e gasosa. E depois da Kimengdi questionar como ele se atreve a falar tais coisas para sua mestra, ela pergunta se ele não tem medo de ser eliminado. O protagonista então dá risada e muito confiante fala para Kimengdi tentar eliminá-lo. Mas como ela não tem poder para fazer isso, ele se aproxima do ouvido da Kimengdi e questiona o que ela acha que a mestra do pico-céu afiado irá fazer se ficar sabendo que o cultivo dela está selado. Porque até onde ele sabe, a Kimengdi foi a pessoa que eliminou o pai dela. Ao ouvir isso, a Kimengdi fica em choque e pensa que não pode deixar a Liu Xue saber, porque aquela mulher é louca e com certeza ela virá para eliminá-la. Então, na tentativa de escapar dessa situação, a Kimengdi fala para o protagonista que ela irá entregar o artefato do céu e da terra, e também todos os recursos que ele quiser. Porém, logo em seguida, o Xuxiu diz que não é nada disso que ele quer, porque na verdade ele quer outra coisa. Já a Kimengdi, desesperada com essa situação, grita que isso é absolutamente impossível, e diz que é para ele nem pensar em fazer isso. Como o protagonista não estava parando, a Kimengdi diz que ela, uma mestra no domínio santo superior, será usada por um inseto como ele. Já o protagonista em pensamentos diz que ele não tem nenhum rancor contra a terra sagrada de Taizu, porém questiona o porquê da Kimengdi ter se unido ao grupo que caçou ele. Mas então, depois de perguntar se ela agora está com medo, o Xuxiu revela que ele tem uma antiga arte secreta de cultivo que pode ser boa para os dois cultivarem. Ao dar uma olhada nessa arte secreta, os olhos da Kimengdi brilham, e em pensamentos ela questiona onde esse discípulo infiel conseguiu uma arte secreta tão milagrosa, pois essa arte secreta é algo incrível e absoluto. E o motivo disso é porque ela está ligada ao Dão Celestial. O protagonista então pergunta o que a Kimengdi achou disso, mas a sua mestra simplesmente manda ele sair de seus aposentos. Entretanto, o Xuxiu não dá ouvidos para ela, e então começa a pressionar e a pedir para a mestra aceitar o seu discípulo, e depois dela dizer que ele é um discípulo infiel, a Kimengdi solta um gemido e o sistema avisa que o protagonista se tornou um discípulo infiel. E como isso era de se esperar de um grande vilão, ele obteve 1000 pontos de cultivo. Em seguida, o sistema avisa que o Xuxiu e a Kimengdi estão fazendo cultivo duplo, e por isso os ferimentos do anfitrião foram completamente curados e as suas qualificações de cultivo aumentaram. Após algum tempo, o sistema avisa que as qualificações de cultivo do anfitrião aumentaram para 317. E com isso a sua velocidade de cultivo foi aumentada em 20 vezes. E depois de algumas horas de muito cultivo duplo, o sistema avisa que o cultivo do protagonista avançou para a 9ª camada do domínio de estabelecimento da fundação. Em seguida, o Xuxiu agradece a sua mestra por ele ter conseguido obter esses benefícios, e diz que é para ela descansar, pois eles iriam se ver em outro dia.
Mas após ele dizer isso, Akimendedi se senta ofegante e diz que o protagonista já conseguiu tudo o que queria dela, e por isso ela pergunta se ele pode remover o selo que usou para selar o seu cultivo. Depois de ouvir esse pedido, Xuxiu sorri e diz que é claro que não. E então Akimendedi grita questionando se ele quer que a sua mestra seja eliminada. E ao ouvir isso, o protagonista se virando para ir embora, fala que é melhor Akimendedi ser obediente se ela não quiser que as pessoas saibam que o cultivo dela está selado. Em seguida, o vilão mostra um cristal de imagem e retoricamente questiona se ela sabe a função dele. Então, depois de ver esse cristal, Akimendedi fica em choque por descobrir que o Xuxiu gravou todo o cultivo duplo que eles fizeram. Mas o protagonista fala para ela não ficar brava, porque ele fez isso apenas para guardar de recordação. E enquanto começa a ir embora, o Xuxiu fala que por conta do relacionamento de mestre e discípulo que eles têm, ele irá avisar que é melhor ela nem pensar em tentar remover o selo, porque a menos que tenha alguém próximo que está no domínio grande imperador, ele é o único em todo o continente celestial que consegue fazer isso. O protagonista continua e diz que Akimendedi sabe muito bem que não existe nenhum grande imperador naquele mundo. E por isso, se acontecer alguma coisa com ele, ela terá que viver o resto da vida como uma pessoa comum até morrer de velhice. O Xuxiu também fala que se ela não acredita é só tentar, só que se ele morrer, tudo que está gravado no cristal será espalhado para todos verem. E para terminar, o protagonista pergunta sobre como será que as pessoas do continente vão reagir ao ver uma mestra respeitável fazendo tais coisas com um discípulo. Em seguida, vendo ele sair, Akimendedi, se tremendo de raiva, fala que o Xuxiu terá uma morte horrível. E então questiona como um inseto que nem está no domínio do dom espiritual tem poder para selar o cultivo dela. Já o protagonista, que estava do lado de fora, depois de ver a lua, nota que passou muito tempo com a sua mestra, e então diz que com a ajuda dela ele conseguiu avançar para a 9ª camada do domínio de estabelecimento da fundação, e que para ele conseguir romper para o domínio do mar espiritual, ele terá que esperar Akimendedi descansar para que eles possam fazer mais cultivo duplo. Mas então o Xuxiu pondera que se ele pensar que o domínio do mar espiritual é como um barril para guardar água, então o domínio do estabelecimento da fundação é o processo para criar esse barril. O protagonista ainda diz que quanto mais estável for a sua fundação, maior e mais resistente será o seu barril, e que o seu fracasso da vida anterior se deve ao fato dele ter avançado muito rápido entre os domínios de cultivo sem se preocupar em estabilizar a sua fundação. Entretanto, o protagonista pensa que agora ele terá uma fundação sólida e suprema, e por isso mesmo que ele enfrente um cultivador que está em um domínio acima do seu, ele ainda poderá eliminá-lo. Depois de pensar sobre tudo isso, o Xuxiu questiona se os recursos de cultivo que ele reuniu em sua vida passada ainda estão escondidos em um certo desfiladeiro oculto, e pondera sobre como ele irá fazer para chegar até eles. Porém, logo após pensar nisso, o protagonista nota que bem na sua frente está o pavilhão dos barcos voadores, e então decide pegar um para ir atrás de seus recursos de cultivo. Depois de pegar um barco voador, o protagonista voa até esse desfiladeiro oculto, e então entra em uma passagem para alcançar os seus recursos. Depois de chegar no local, o Xuxiu morde o dedo e usa o seu sangue para desenhar um pentagrama em uma pedra. Após fazer isso, a pedra se move revelando todos os recursos que ele havia escondido. O protagonista então sorri ao ver que seus recursos ainda estão naquele lugar, e diz que ele espera que com esses recursos ele possa ficar mais forte para poder recuperar a sua glória. Entretanto, de repente o protagonista escuta alguém chamar ele de lixo, e essa pessoa diz que pensou que eles não se encontrariam novamente. E a pessoa que disse isso é um homem chamado Zhang Meng, que é o discípulo herdeiro do Pico-Céu Espada. E foi exatamente contra ele que o antigo dono do corpo lutou e acabou sendo humilhado. Em seguida, depois de ter chamado o protagonista de lixo, o Zhang Meng fala que pensou que o Xuxiu já tivesse ido de arrasta para cima, e que ele nunca imaginou que levaria apenas 10 dias para o protagonista se recuperar. O Zhang ainda fala que parece que a mestra do Pico-Céu Nascente cuida muito bem do discípulo que tem, pois ela até mesmo usou um artefato entre o céu e da terra para recuperar o seu cultivo. Depois de ouvir tudo isso, o protagonista pensa que por causa desse inseto ele foi obrigado a cultivar do zero, e ele ainda tem a coragem de aparecer para ofendê-lo. Em seguida, o Xuxiu sobe no seu barco e diz para o inseto que irá fazer ele pagar. E para fazer isso, o protagonista desafia o inseto para um confronto que ele quer que seja realizado na arena em 10 dias. E o Xuxiu fala que esse duelo será até um deles ir de arrasta para cima. Depois do protagonista dizer isso, Zhang Meng debocha dele ao perguntar se ele ouviu direito o que o Xuxiu falou. Então em seguida os dois cultivadores que estão com o Zhang Meng dão risada.
E depois de chamar o Shu-Xiu de lixo, o cultivador masculino questiona se ele ainda vai se atrever a desafiar o irmão Zhang. Já o Zhang Meng usa uma técnica chamada de transferência de som em 1000 milhas para que todos possam ouvir o que ele irá dizer. O inseto fala que no dia que eles lutaram ele não eliminou o protagonista por respeito à sua mestra. Porém, agora que o Shu-Xiu teve a ousadia de desafiá-lo novamente, não era para o protagonista culpá-lo por ser cruel com ele na batalha que eles terão em 10 dias. Já os cultivadores que ouviram essa declaração de duelo, comentam sobre o Shu-Xiu ter enlouquecido por novamente estar desafiando o Zhang Meng, que está em uma camada de domínio superior à que ele tinha antes de ser destruída, mas de volta para o protagonista. Depois de ter desafiado aquele inseto, ele retorna para a mansão da Kimenji. E na entrada o Shu-Xiu comenta que a mansão está cheia de poder espiritual, e por isso ele acha que ficará nela para cultivar, porque afinal de contas tudo que é da sua mestra também é dele, inclusive o seu belo corpo. Ao entrar na mansão, o protagonista reluzente chama a sua mestra de linda e diz que o seu discípulo está de volta para vê-la novamente. E enquanto ele se aproxima dela, Kimenji questiona o que o seu discípulo infiel veio fazer naquele lugar. Por que ele apareceu tão tarde na sua mansão? Ao ser questionado, Shu-Xiu pergunta o porquê da Kimenji estar perguntando isso se ela já sabe o motivo. E depois da sua mestra dizer para ele não chegar perto dela, o Shu-Xiu fala que ele sabe fazer coisas muito piores. E então pergunta se ela quer ver. Mas antes da Kimenji falar qualquer coisa, o protagonista começa a preparar uma técnica de arranjos. E então, depois de ativar essa técnica, um monte de arranjos brilhando em tom vermelho carmesim se espalham pela mansão toda, deixando ela totalmente cercada. Em seguida, Kimenji, surpresa com isso, questiona se o Shu-Xiu herdou essa técnica do antigo dão de arranjos. E então, depois do protagonista falar que a mestra tem bons olhos, ele pergunta se ela quer aprender essa técnica. Entretanto, para ensiná-la, o Shu-Xiu questiona o que a Kimenji tem para trocar por ela. Ao ouvir isso, a mestra fica desanimada e desvia o olhar falando que não quer aprender. E depois de dizer que está tudo bem, o Shu-Xiu fala que então ele entrará em reclusão para cultivar. Mas antes disso, o protagonista fala que trouxe algo para Kimenji comer, porque com o cultivo dela selado, a mestra agora é uma humana comum, e ela precisará se alimentar para sobreviver. Entretanto, a Kimenji claramente não aprecia esse gesto e diz que isso é culpa dele. E então fala que algum dia ela eliminará o Shu-Xiu. Depois dela dizer isso, o protagonista dá um tapa na poupança da sua mestra que deixa ela desconcertada. E então, após ele falar que a Kimenji está se comportando mal, o Shu-Xiu avisa que colocou alguns arranjos assassinos nos fundos da mansão, e por isso ele recomenda que ela não passe por lá. Em seguida, depois dele dizer que ficaria muito triste se a sua mestra fosse de arrasta para cima, a Kimenji grita chamando o protagonista de maldito discípulo infiel, e diz que algum dia ela cortará ele em milhares de pedaços. Após isso, o Shu-Xiu vai para os fundos da mansão, e então retira do seu sistema um fruto dão da vida e da criação. Esse fruto é um tesouro extremamente precioso de qualidade imortal que está na categoria entre o céu e a terra. E é informado que ele cresce apenas no fundo do abismo demoníaco celestial e só pode ser colhido depois de 10.000 anos, e o seu efeito é criar uma fundação extremamente sólida. Após ver essas informações, o protagonista pensa que ele usará esse fruto para conseguir utilizar a escritura do dom de classe divina, e então, depois de questionar se existe algum cultivador no continente celestial que tenha uma fundação mais forte que a dele, o Shu-Xiu consome o fruto dom da vida e criação. E após o fruto ser consumido, o sistema informa que a escritura do dom está sendo ativada, e que a fundação do protagonista está sendo recriada. Entretanto, logo depois disso, o sistema avisa que o cultivo do anfitrião foi reduzido da 9ª camada do domínio de estabelecimento da fundação para o domínio mortal, e em seguida o sistema pergunta se o protagonista deseja romper para o próximo domínio, e ele diz que sim. Após isso, a janela de sistema informa que foi detectado que o anfitrião usou a técnica mais forte para a construção da fundação, e por isso o consumo de pontos de cultivo aumentará, e o tempo estimado para o avanço de cada camada será de 1 mês. Em seguida é informado que depois de 4 meses o Shu-Xiu avançou para a 4ª camada do domínio de estabelecimento da fundação, e em pensamentos o protagonista fala que todos dizem que a 9ª camada é o limite, e por isso eles apenas seguem o caminho deixado pelos antepassados, mas o que ninguém sabe é que na verdade existe a 10ª camada, e que somente aqueles que ultrapassaram os seus limites descobrem o caminho certo a ser seguido. O Shu-Xiu então fala que para se levantar depois da queda existe um grande risco entre a vida e a morte, mas que também existem grandes recompensas. Após isso, mais alguns meses se passaram,
E o sistema avisa que o protagonista levou um total de 10 meses para avançar para a 10ª camada do domínio de estabelecimento da fundação, e é informado que para isso foram consumidos um total de 1000 pontos de cultivo. E enquanto acima da mansão da Kimengedi tem um enorme furacão negro com raios que surgiu por causa do avanço do protagonista, ele fala que fez um grande progresso. É isso aí, meus caríssimos inscritos. Chegamos ao final de mais um vídeo, e se vocês gostaram do conteúdo, deixem o like e comentem para ajudar o canal. Isso também será um forte indicador de que vocês querem uma continuação. Muito obrigado por me acompanharem, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!